Olá, amadinhos! Chegou o grande dia, né? O nosso dia da revisão geral. Amadinho, aula 22, revisão geral da unidade 1. Vamos lá? Começando? Vamos ver quais são os conteúdos que serão revisados. Vai ser literatura, trovadorismo, a parte gramatical, período composto por subordinação, parte 1, período composto por subordinação, as orações subordinadas adjetivas. Temos também as orações subordinadas adjetivas contextualizadas, literatura, história social do barroco e do arcadismo, beleza? Vamos lá então, amadinho! Primeira, aula 7, literatura, trovadorismo. Conceito, na Idade Média, gênero literário e as cantigas trovadorescas e texto teatral. Então, o trovadorismo, conceito aqui, ó. Foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Ó, trovadorismo, ó, presta atenção aqui que a Márcia esqueceu de colocar a canetinha. Então, surgiu no século XII, em plena Idade Média, período em que Portugal estava no processo de formação nacional. E a literatura era o quê? Em galego-português. Beleza? Ok. Contexto histórico, Idade Média, do século XII, tá, amado? Deixa eu ver aqui, ó. Século XII ao século XV. Aí, ó, feudalismo, o teocentrismo, que era domínio da Igreja Católica, né? Deus era o centro. As cruzadas, guerras santas, né? Invasões de territórios. Peste negra, 1/3 de toda a população da Europa foi devastada. Trovadorismo, né, se espalhou por toda a Europa e teve seu declínio no século XIV, quando começou o humanismo. Beleza? Temos mais aqui, ó. Corresponde à primeira fase da história de Portugal e está intimamente ligada à formação do país como reino independente. O conjunto de suas manifestações literárias reúne poemas feitos por trovadores para ser cantados em feiras, festas e castelos nos últimos séculos da Idade Média. Poesia trovadoresca pode ser dividida em 2 gêneros, lírico e satírico. O gênero lírico subdivide em 2 categorias, cantigas de amigo e cantigas de amor. E o satírico é caracterizado pelas cantigas de escárnio, as cantigas de maldizer. Vamos aqui relembrar as cantigas líricas, né, de amor. Olha só, vassalo versus senhoria, eu lírico masculino, mulher inalcançável, mulher impossível. Cantiga de amigo, vassalo versus senhoria, o eu lírico é feminino e o amor saudosista. Satíricas. A de escárnio tira sarro e não cita nome, só indireta. A maldizer, ela é direta e usa a palavra de baixo calão. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui, linguagem, recursos, ironia, jogo de palavras, né? Polissemia e equívoco. E na questão, né? O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, foi o primeiro dramaturgo de Portugal, né? Escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Severa crítica à sociedade típica, Idade Moderna, e religiosamente voltada para a figura de Deus, Idade Média. Na peça, os personagens decidem como onde será a vida após a morte. Estão lá o fidalgo, o sapateiro, o frade. Beleza? Lembra o Alto da Barca do Inferno? É claro, né? Então, vamos lá. Aula 12, o período composto por subordinação. Parte 1. Começando aqui, né? Nós temos o seguinte, o período composto, ele pode ser por coordenação e subordinação. Quando que ele é por coordenação? Quando é constituído por apenas orações independentes, tá bom?
independentes sintaticamente. Elas são coordenadas entre si, mas sem nenhuma dependência sintática. Tá certo? Eu tenho aqui, saímos de manhã, voltamos à tarde. Se eu falo saímos de manhã, pronto, ela já está completa, dá para entender. Voltamos à tarde, à noite, também já dá para entender. Então, elas sozinhas já transmitem a mensagem, tá certo? Quando eu coloco um conectivo, tá certo? Saímos de manhã e voltamos à tarde. Entendeu? Aqui só colocamos o conectivo. Tá bom? Para ligar a oração à segunda. Tá bom? Vá com cuidado que o caminho é pedregoso. Então, aqui eu tenho o período composto por coordenação, ela pode ser formada por orações assindéticas, aquelas que não têm o conectivo. Então, no caso aqui, né, a primeira oração é assindética, sem conjunção, tá certo? E aquela que tem conjunção, eu vou chamar de sindética, tá bom? Aí eu tenho que olhar para a conjunção. Se aparecer o ezinho, dá ideia de soma, né? Então, oração coordenada sindética aditiva. O que é uma explicação? Oração coordenada sindética explicativa. Agora, o período composto por subordinação ocorre quando é constituído de um conjunto pelo menos de duas orações em que uma delas será o que? Subordinada. Terá uma dependência sintática a quem? A oração principal. Temos aqui o exemplo, ó, não sei, é a primeira oração, tá? Não sei o que, se poderei viajar. O que nós temos aqui? Então, aqui eu tenho a oração principal, tá bom? Vou colocar o OP. Esta partezinha aqui, eu tenho a oração subordinada, tá certo? Olha bem aí, ó. Quero o quê? Que faça uma dieta sem gordura. Então, quero é a oração principal, que faça uma dieta sem gordura, a oração subordinada. Se eu só falar quero, vai ficar incompleta, amadinho. Então, vai precisar de um outro, né? De uma outra oração para completar o sentido da primeira. Tá bom? Se fosse um período simples, quero o quê? Um beijo. Quero que você me beije. Entendeu? Viu só? Só que aqui é o período composto por subordinação. Essa sentença tais o velho honrado, vociferando estava quando abrimos as asas ao sereno e sossegado, vento do porto amado nos partimos. Camões. Beleza? Aqui o período composto também mostrando para vocês, tá? O período composto por subordinação do trecho de Camões. Agora, período composto por subordinação, as orações subordinadas adjetivas, né? Qual a função do adjetivo? É caracterizar, né? Então, vamos lá. Aqui, as orações subordinadas adjetivas. Ela vai usar o quê? Os pronomes relativos, né? Pode ser usado o que, o qual, as quais, os quais. Quando ela aparecer sem a pontuação, sem vírgula, presta atenção, vai ser restritiva. Tá te dando limite, com vírgula, explicativo, ó. Neste aniversário só comerei bombons que são os doces, ó. Pode observar que não apareceram nenhuma pontuação, tá certo? Pressupõe a existência de mais de um. E agora aqui, ó. Neste aniversário, vírgula, só comerei bombons, ó, que são 12, ó, doces. Então, aqui com vírgula. Então, aqui é a oração subordinada explicativa. E aqui, quando não aparece a vírgula, oração subordinada adjetiva restritiva. As adjetivas, olha só, exercem a função de adjunto adnominal de algum termo da oração. Ó, desejamos uma paz duradoura. Ó, período simples porque só tem uma oração e só tem um verbo. Então, duradoura é adjunto adnominal. Olha aqui no período composto. Desejamos uma paz que dure. Ó, duradoura era adjetivo
e transformou em quê? Em verbo. Então, se transformou em verbo, ficou o quê? Uma oração. Então, esta parte que dure é oração subordinada adjetiva. A cega justiça não pode pender para nenhum lado. O que eu tenho aqui, ó? O sujeito, a cega justiça. Não pode pender para nenhum lado, é o que? Predicado. Transformando em período aqui composto. A justiça que é cega não pode pender para nenhum lado. Então, ó, a justiça não pode pender para nenhum lado, a justiça é cega. Então, aqui eu tenho um período simples, aqui também eu tenho um período simples. Mas nesta daqui, o período é composto. O que apareceu? Um pronome relativo e aqui oração subordinada adjetiva explicativa. As orações subordinadas exercem a função que o adjetivo e utiliza pronomes relativos para retomar o termo nuclear do sintagma, o nome, referenciado na oração principal. Qual era o nome? O sujeito. Que era o sujeito? Ali, qual é a palavra principal? O nome, justiça. Oração subordinada adjetiva. Olha só, duas, restritiva, destacam-se um lugar no meio do outro, não tem vírgula. Explicativa, generaliza ideia universal, funciona como oposto, sim, obrigatório o uso da vírgula. Beleza? Aqui a contextualizada, né? Essa tirinha aqui, ó, lembra lá do Snoopy dormindo e de repente o passarinho começa a cantar? Ele pensa logo, odeio pessoas que cantam de manhã. Por quê? Atrapalhou o soninho, né? Ele só odeia as pessoas que cantam de manhã. Então aí, a oração que cantam de manhã é a oração a subordinada adjetiva. Mais outra aqui para vocês. Pedra que rola demais não cria lima. Ó, pedra que rola, olha só, não cria lima. Pedra que rola não junta musgo. Então, essa daí é a oração subordinada restritiva. O estudo de matemática, que estava difícil, deixou todos apreensivos. Então, a parte que está explicando aqui, ó, sempre marcada pela vírgula. Então, ó, oração subordinada adjetiva explicativa. Os professores que são radicais merecem ser punidos. Será que serão punidos todos os professores? Não, amadinho. Somente aqueles que são radicais. Está te dando um limite, então é restritiva. Agora a literatura, né? Social, o barroco e o arcadismo. Temos aqui o período literário no Brasil, ó. O barroco tem o seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Marque bem, 601, Prosopopeia, com quem? Bento Teixeira. Qual era a temática abordada? Tema fugacidade da vida, instabilidade das coisas, morte com expressão máxima da enfermidade, tempo como agente da morte, castigo como decorrência do pecado, arrependimento, erotismo, misticismo e apelo à religião. Beleza? Vamos lá. O que mais que nós temos aqui, né? Qual o contexto histórico, né? No Brasil, né, ocorreu de 1601 a 1768 e sofreu a influência das medidas da Contra-Reforma Católica ocorrida na Europa. Suas principais características são o fusionismo, o culto ao contraste, o cultismo e o conceptismo. Quais os principais autores, né, do barroco no Brasil? Gregório de Matos Guerra, conhecido como o Boca do Inferno, e segue 3 linhas. Quais são as linhas? A lírica, a religiosa e a satírica. Bento Teixeira, olha só o período, ó, de 1561 a 1618. Manuel Botelho de Oliveira, 1636 a 1711.
Música do Panaso, de 1705, Frei Vicente de Salvador, de 1564 a 1636, História do Brasil, História da Custódia do Brasil. Para fixar, tá? Para relembrar aqui, olha bem aqui, amadinho, o quadro comparativo, né? Da escola literária, do barroco e a escola literária arcadismo, tá? Do movimento. Temos aqui no estilo barroco, olha só as características do estilo barroco. Predomínio, subjetividade, influência da contra-reforma. Temos também oposição, tem medievalismo versus paganismo, homem em conflito e linguagem complexa, tá? Falando do quê? Do barroco. Já no arcadismo, o que nós temos? Predomínio da objetividade. Razão, hein? Influência das ideias iluministas e equilíbrio, não tinha aquela parte lá que é tudo equilibrado aqui no arcadismo, né? A questão do paganismo, homem em equilíbrio, diferente lá da escola anterior, né? O homem em conflito, né? E a linguagem do arcadismo simples. E a linguagem do barroco complexa. Tanto que o barroco fazia uso bastante das figuras de linguagem. Quais as figuras de linguagem usadas no barroco, né? Que se destacaram no poema? A questão lá das hipérboles, antítese, paradoxos, beleza? Então, vamos conhecer aqui os autores, né, do arcadismo. Temos aqui o seguinte, Cláudio Manuel da Costa, esse moço aí, né? Os autores, eles assinavam os seus textos com falsos nomes, com pseudônimos, tá certo? Eles eram os pastores. Isso, amadinho, Cláudio Manuel da Costa, de 1729 a 1789, Glaucerte Saturnio. Olha só esse moço aqui, belezinha? E Tomás de Aquino Gonzaga, de 1744 a 1810, conhecido como o Disseu. E Frei de Santa Rita Durão, de 1722 a 1784, Basílio da Gama, assinava como Termindo Cipílio, de 1741 a 1795. Também temos outros autores, que é Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto. Belezinha? É isso aí, aqui terminando a nossa revisão. E agora, amadinhos? Agora sim, né, amada? Preparado para a aula? Fizeram uma revisão em casa, relaxaram um pouquinho. Então, desejo a todos uma ótima avaliação, beleza? Até mais!